visualizo que a luta política está dada, né? Hoje você tem pessoas de terreiro, as Iororixás, os Orixás, mobilizados com o governo federal e reivindicando políticas nessa perspectiva de ações afirmativas, de reconhecimento e das políticas de inclusão. Agora, precisa, junto com o governo federal, com as instâncias municipais, estaduais e nacional, que essas Iororixás realmente se coloquem como mulheres e homens qualificados, teoricamente, que saiba explicar teoricamente a visão de um mundo africano. Eu fico entendendo que isso pode fazer com que o racismo e a intolerância religiosa acabe de uma vez. Sem a sociedade brasileira e mundial compreender a dinâmica africana, não haverá fim do racismo nem da intolerância religiosa. Mas quando você vai estudar os livros sagrados ocidentais, me parece que isso não é adotado no islamismo, porque o livro deles, eles acham que aquele livro é uma cópia fiel do que está no céu. Então ninguém pode interpretar nada. Já o judaísmo e o cristianismo entendem a Bíblia como um instrumento de estudo, onde é preciso saber fazer exegese, né? Você tentar entender o texto na época onde ele foi edificado, foi construído, e fazer a hermenêutica, que é a interpretação contemporânea, pegar aquilo do passado e adequar ao presente. É assim que a igreja faz. E isso é objeto de monografia, de artigo, de dissertação, de mestrado e doutorado, né? Então, isso a gente é outro engodo que a gente caiu na lava do Ocidente. E as pessoas, no mínimo que elas fazem, é traduzir a palavra como o Ocidente escreveu, de Ogum, de Oxum, e não sei de quê, né? Pronto, tem um livro do VG, que é Lenda dos Orixás. Eu estava fazendo um trabalho no Instituto, agora virou Universidade do Paraná. Eu emprestei 3 livros para os alunos lerem, e dividi em 3 grupos. Quando vieram, todo mundo, uníssono, professor, é punk, né? Entendeu? Quer dizer, essa coisa de traduzir do ponto de vista da exegese, da hermenêutica, os etãs, eles estão aí. E elementos que, inclusive, você é de Oxum, aí vai tudo de Oxum. Daqui a pouco aquilo vira comportamentalidade, vira atitude. Então, os pressupostos civilizatórios que a gente chama de epistemológicos, primeiro é o rigor teórico da tradição, o rigor teórico, né? O falar, o saber falar, entendeu? Porque tudo está ligado ao universo. Falar demais é agressão ao universo, e falar coisas impróprias é agressão ao universo. Os detentores de sabedoria iniciática no Brasil deveriam falar menos, porque ele é o intérprete das coisas, dos fenômenos que acontecem na natureza. Ele é um intérprete. Ele não é o detentor do conhecimento, mas não é aquele que fica se afirmando para baixo para cima que ele sabe, que ele faz, que ele anda, que ele cura. Então, esse rigor teórico é a coisa mais importante, né? E também um trabalho em cima do Sheikh Anta Diop, dos alunos que ele fez discutindo filosofia, que não é etnofilosofia, é filosofia como princípio, não é? E teologia. Teologia é uma coisa que hoje tem um sentido cristão, mas que no princípio era a ciência que organizava os professores, os educadores, etc. E tal, né?
que é um conceito, é uma criação africana, egípcia, que Sócrates, o único filósofo que cita a palavra teologia, e ele define o que é teologia, que segundo autores é um texto plagiado do Egito. E esses alunos do Sheikh Anta Diop estavam preparando uma publicação nesse sentido. Então, essas coisas todas que o Ocidente se apoderou, aliás, o Ocidente é um apoderamento das formas civilizatórias dos vários povos, que aí eles alteraram para dizer, e enfiou goela abaixo da gente, né, como se fosse eles os detentores. É isso, né, que a gente faz no Brasil ou na diáspora, nas Américas, é uma ação sem conteúdo, é uma ação sem perspectiva civilizatória. E aí você entra na concepção de subhumanidade. Entendeu? O outro é humano, o Ocidente é humano. Agora, quem não é ocidental é subhumano, porque a humanidade como uma coisa ontológica não existe. Ela é uma concessão do sistema ocidental e capitalista. E a gente, por desconhecer isso, a gente acaba praticando, se comportando como tal. E buscando, né, sonoramente, de vez em quando, buscando. Por exemplo, nesse grupo que está aqui no Rio, no Brasil inteiro, criado pela OAB, de negros, né, levantando os maus rodos da escravidão, eu de todo dia escrevi muito timidamente, até com medo de represálias, porque a represálias acontece por conta do poder que as pessoas estão no poder, elas não querem ser vestidas em nada, e também por elas desconhecerem, né, as coisas. Eu disse assim, aí botaram, foi entregue o relatório para a OAB, não sei o quê. Aí eu entrei ali, dialoguei, né, comentei isso, preciso que esses grupos estudem e percebam o estrago cognitivo que o colonialismo fez. Esse estrago cognitivo não foi só na vinda, né, na captura para o Brasil ou para as Américas. Não foi só a árvore do esquecimento que levou, ou que dizem que não levou os africanos a esquecerem, mas levou os africanos a entenderem a sua participação cultural como menos importante. Né? Então, uma outra coisa que o Homi Kabbalah fala, que eu gosto muito, né, que eu tenho algumas coisas como pós-colonialista do Kabbalah, mas tem uma coisa muito interessante, que ele fala que a gente é agência pós-colonialista subalterna. Entendeu? Eu leio aquilo, eu quero me acabar, entendeu? Porque eu fico nervoso com isso, né? Que isso é verdade. Nós somos um povo negro, os índios, somos a agência pós-colonial subalterna. Então eu acho que no Brasil, no Ocidente, o que está colocado, o que está imposto é um modelo de ser humano ideal. E aí cria não sei o quê, cria um bocado de coisa para enrolar, para persuadir. E você não desvencilhar do projeto dela. É isso. Né? E não permite que outros povos se organizem, né? Rebusquem sua epistemologia, seus princípios culturais, civilizatórios, e se organizem enquanto uma área efetiva de conhecimento. Uhum. Né? Então, e aí a gente entende que tem um bocado, né, de princípios, de coisas que o Ocidente banalizou, descredibilizou. Uhum. Né? Forma de pensar a economia, forma de pensar relações sociais, tudo isso que é o que o Ocidente faz hoje. A África sempre teve isso. A África do Sul, com todos os seus equívocos contra o apartheid,
e que eu acho muito legal, reuniu militantes que foram para as universidades, foram descobrir princípios civilizatórios, como o Ubuntu. Ubuntu, vocês precisam ler o que tem escrito sobre o Ubuntu, e que a última informação que eu tive, questão do autor, era de que eles estavam batalhando, interferindo no Congresso africano, da África do Sul, para que a Constituição fosse baseada nos princípios do mundo. Eu sou porque nós somos. Eu não existo em função de mim. E isso é conhecimento, isso é epistemologia. Entendeu? E de você ver o sagrado, ou isso a palavra sagrada porque no acidente, mas o divino, ou coisa em tudo, em todo o organismo, seria outra questão do ambiente, meio ambiente seria outra. Um bocado de coisa seria diferente.